Olá, olá, olá! Hoje eu vim falar com vocês do polêmico, do bonito canudo de plástico. Eu sou Renata, do blog Por um Recomeço, e eu busco a conexão com a natureza vindo de dentro para fora. E hoje quero realmente conversar sobre este bonitinho que tem sido tão polêmico nos últimos tempos. Para que ele serve? Será que ele serve para alguma coisa? Será que ele é tão ruim assim? E, pois bem, por que eu estou trazendo este assunto justamente agora? Porque esta semana eu recebi 2 mensagens. Um amigo que me mandou um comercial de um achocolatado aí muito grande, que provavelmente você sabe qual é, que na sua caixinha colocou agora canudo de papel. Beleza, guarda essa informação. Uma outra amiga passou para mim um vídeo que falava do Sainsbury's, falando que não adianta só a gente se preocupar com o canudo e com a sacolinha, que tinha coisas muito mais urgentes pra gente se perguntar. E aí minha amiga ficou meio, nossa, mas a gente não tem que se preocupar então com o canudo? O que você acha disso? Beleza, segura essas 2 informações, tá? Vamos falar sobre o problema do canudo e do plástico. O canudo, ele praticamente virou assim um ícone pop dos últimos, 3 anos, em que as pessoas começaram a falar muito sobre alguns desperdícios que a gente fazia com plástico, e um desses, além do copo de café, do copo de água, também tinha o canudo, que é uma coisa que você usa ali e joga fora rapidinho, e que na maioria das vezes nem precisa, porque se você dá uma lavadinha ali no refrigerante, na latinha, você pode tomar. Se você pega um copo, você pode tomar. O canudo, ele é praticamente desnecessário e ele causa, sim, um impacto no meio ambiente. Por quê, Renata? Porque ele é feito de plástico. E o plástico, gente, ele nasceu faz, uns 80 anos e já tem aí bilhões de plásticos nos oceanos, e não só nos oceanos, na floresta, na mata, na cidade, em todo lugar. Ele é uma matéria que ele é feita de uma fonte renovável, de uma fonte natural, que é o petróleo. Mas, além de a extração do petróleo ser muito perigosa, ser altamente prejudicial, porque está mexendo com uma matéria que demorou assim milhares de anos para ser feita, ela também, depois que vai para o laboratório, ela é transformada em uma matéria sintética, que é deste plástico. E qual é o problema disso? Porque acho que um dos trechos assim mais legais que eu acho da Bíblia é: do pó você veio e do pó voltarás. É isso? Acho que é isso, né? Desculpem o barulho, mas é o que tá tendo hoje. Segurei e é o que dá. Então, vamos lá. Todas as matérias que nós temos aqui da Terra, elas não saem da Terra, elas não viram assim prana e somem, a não ser se você acredita no nosso espírito. O restante volta tudo para a Terra. Volta tudo. Então, assim, toda a terra que a gente tem, toda a argila, tudo aí que você vê, um dia foi uma matéria que, ou uma matéria grande, assim como nós, que se decompôs, ou micropartículas que se juntaram e fizeram uma coisa toda química. A questão é que, como o plástico não é uma matéria natural que está presente na nossa natureza, nós não temos micro-organismos preparados para acabar com esse plástico. Até existem hoje os plásticos que são biodegradáveis. Isso quer dizer que são plásticos que determinados micro-organismos conseguem comer aquilo lá e transformar isso em matéria de novo que vai parar na Terra de alguma forma. Mas até mesmo os biodegradáveis acabam não sendo muito bons, porque precisa de um tratamento correto, precisa ali de uma compostagem, precisa de um ambiente onde passa oxigênio,
E não é isso que acontece na maior parte das vezes. Então, essa é a questão do plástico. O plástico não tem um tratamento. E também outros materiais, mesmo que sejam assim de base também natural, tipo o alumínio, o vidro, se não tem um tratamento de decomposição correto, por todo o processo químico, tudo, eles não vão voltar da mesma maneira. Mas mesmo assim acaba não sendo tão prejudicial que o plástico, que foi essa grande boom de tipo, nossa, conseguimos uma matéria-prima que é barata e que a gente pode usar de várias maneiras e que pode extrair, que ela pode ser muito forte, ela pode ser maleável. O plástico, ele foi um grande milagre para o início aí da industrialização. O início não, né? Um pouquinho depois que começou a industrialização, ali pela Segunda Guerra Mundial, é que começou a vir o plástico. Bom, como o nosso capital se preocupa com o lucro, né, precisa ser uma coisa muito barata, ele não se preocupa tanto com a qualidade disso. Então, além de por si só o plástico ser um poluidor, muitas vezes o que vai usar ali, os químicos que vão usar, são extremamente prejudiciais. E aí que começa a vir muito questionamento das pessoas de por que a gente está usando uma matéria que é tão contaminante assim várias e várias vezes. E, descartando de forma correta, porque não sei se você sabe, mas na verdade pouquíssimo é realmente reciclado, assim, do lixo do mundo todo. Tem lugar que fala que é de 3 a 5%, tem lugar que fala que é 13%, mas não passa disso, de lixo que é realmente reciclado. Porque reciclável é diferente de reciclado, tá? Então, primeiro, às vezes você pega um negócio que é assim, tipo, papel reciclado, é porque ele já passou por um processo de reciclagem. Quando é reciclável, é porque ele é passível de ser reciclável. Mas o que acontece é que grande parte das vezes a gente não tem indústria para poder reciclar isso, ou não é feito de uma maneira correta, descarte e tal. Tá bom? Entendemos qual que é o problema do plástico. Agora vamos voltar um pouco pro vídeo. O comercial e o Seaspiracy, que fala sobre, o comercial fala, na verdade, como nós somos legais, porque nós estamos agora com canudo de papel. E o Seaspiracy fala que isso é uma grande baboseira. E realmente ele tem razão. Porque essa indústria que está falando que tem ali o canudo de papel, ela está falando isso por causa de uma grande pressão que existe na sociedade de que mude isso. Toda vez que nós deixamos de consumir alguma coisa e começamos a gritar que não queremos consumir aquela coisa, mexe no bolso. E aí se mexe no bolso das empresas, o que elas fazem? Começam a remexer. E nós temos o belíssimo greenwashing que as pessoas fazem, que as empresas fazem, que é falar que elas são sustentáveis, quando na verdade elas fizeram assim uma coisinha e te vende como elas são, como se elas fossem, e você, consumidor, que não está estudando, porque é muita informação realmente, não está sabendo, essas informações não chegam de uma maneira tão simples para o consumidor em geral, acha, poxa, confio, né? Se uma empresa está colocando isso em rede nacional, na internet, para todo mundo ver, embalado, estampado, deve ser verdade. Não é. O problema dessa empresa que faz isso é que ela continua, por exemplo, colocando esse canudo de papel em volta de um saquinho plástico. Ela continua produzindo embalagens de plástico. Ela continua colocando na comida dela um monte de coisas que na verdade são prejudiciais para a nossa saúde, que são viciantes, que não trazem nada de bom, que causam muita poluição. E a única promessa realmente que se tem é de que a gente tenha uma coisa rápida, para consumir rápido, porque hoje nós somos muito ocupados e não temos tempo de cuidar da nossa saúde, de fazer a nossa comida. Sabe, começa assim a falar para você que é uma coisa e na verdade o buraco é muito mais embaixo. E é isso que o Seaspiracy fala. Não adianta só o canudinho. Então,
Nesse documentário, alerta, spoiler, ele fala sobre os oceanos, né? Então ele vai falar que no começo ele achava ali que com o consumo dele ele ia conseguir fazer grandes mudanças e uau. Só que quando ele começa a pesquisar, ele vê que na verdade o maior impacto é da pesca, são das redes de pesca. Então essas redes de pescas enormes que passam levando assim os corais e levam junto baleia e golfinho e ave e tubarão e um monte de outras espécies que são super importantes para o mar, eles estão morrendo por causa da pesca. E não é só a rede de pesca que fica lá, é a pesca em si. Então nesse documentário ele praticamente traz assim, né? Ele traz na verdade que a gente precisa parar de comer peixe, ou pelo menos reduzir muito. E é muito interessante, eu aconselho muito ver esse documentário porque ele vai explicar muito como que os selos ambientais, como que as empresas falam na maior cara de pau que estão fazendo, e aí você pergunta, mas isso é sério mesmo? Vocês estão fazendo mesmo? E aí a empresa fala, não é bem assim, aqui não dá, ou às vezes nem quer falar. Então a gente precisa ficar de olho aberto, tá, gente? Não é só culpar as empresas e não fazermos nada, porque eu acho muito importante, assim, é difícil entender aonde uma coisa começa, aonde ela termina, mas eu acredito muito na nossa responsabilidade como cidadãos, especialmente porque a gente tem essa meta de alcançar essa riqueza, e a gente comprou essa história de que essa riqueza aí que tem na Europa, nos Estados Unidos, é um must e que a gente precisa alcançar. Mas hoje, com os estudos, já se sabe que é impossível ser o mesmo padrão de vida que esses países, porque esses países só estão com esse padrão de vida porque está sendo à custa de outros países, está sendo à custa da natureza. Então, às vezes eu sinto que o capitalismo é um grande esquema de pirâmide, onde quem tá ali no topo, tipo, não, é lindo, vem cá, gente, vem fazer. E quem tá lá embaixo, né? Só que o que acontece, como toda pirâmide, uma hora, se ela não tem base, não é uma pirâmide, né? O negócio cai. Então é o que está acontecendo agora, com Covid, com um monte de doença, problemas ambientais, mudanças climáticas. Esta pirâmide está caindo. E aí é que a gente vai ver como que o barato vai ficar. Então, é isso. Quis explicar um pouquinho do canudo, um pouquinho do porquê que o buraco realmente é mais embaixo, do porquê que a gente precisa se aprofundar. Então eu espero que este vídeo seja só assim um gostinho para você querer se aprofundar no assunto, entender como que você pode mudar. E olha, assim, pessoalmente, a minha vida ficou muito melhor depois que eu comecei essas mudanças. E hoje vocês podem ver, estou na cidade, que é uma coisa que ainda estou me adaptando, porque antes eu estava mais no mato, mas dá pra gente ir fazendo muitas mudanças aos poucos, de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito equilibrada, só que a mudança precisa começar agora, meus amores. Então, é isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre esse tema, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar, ou em relação ao plástico, ou canudo, ou a questão da alimentação baseada em carnes, coloca aí nos comentários. Eu tô postando esse vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube, então se você não está seguindo o YouTube, vai lá seguir. Se você não está seguindo o Instagram, está aqui. Beleza? Um beijo.